Não viva desanimado. Amém? Não viva desanimado. O título da nossa palavra: não viva desanimado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Amém? Glória a Deus. Você que está me acompanhando aí, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu queria que você pegasse uma Bíblia para acompanhar também aí na sua casa, para que assim você seja abençoado. E se você não é inscrito ainda nesse canal, já se inscreva aqui no nosso canal, já deixa aí o seu like e compartilha essa palavra, porque certamente essa palavra vai te abençoar. Amém, pessoal? Você que já achou, curva a sua cabeça, levante a sua Bíblia para o céu e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, me usa para falar com essas pessoas, meu Pai. Meu Deus, que aonde chegar essa palavra, chegue também o teu poder. A tua palavra, ela tem poder para transformar, para restaurar e para edificar a vida de uma pessoa. Então, meu Deus, que todos, Senhor, que ouvirem essa palavra, que sejam tocados, que sejam abençoados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê, diga amém e amém, graças a Deus. Olha, o título lá da nossa pregação, ele está escrito o seguinte: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Onde nós vamos ler, né? Eu coloquei o título lá: não viva desanimado, creia em Deus. Por que Deus, ele animou Abraão? Porque Abraão estava desanimado. E quando é que vem o desânimo para a nossa vida? Todo mundo um dia já ficou desanimado, sim ou não? Sim. O desânimo, ele vem na nossa vida, às vezes, quando nós queríamos muito algo e não aconteceu. Hoje nós temos visto que as pessoas, por si só, elas já estão andando ansiosas. A ansiedade tomou conta do mundo. É ou não é verdade? Hoje você falar para uma criança que ela é criança é quase, olha, algo abominável. Porque a criança não quer ser criança. É ou não é verdade? Por quê? Porque a ansiedade está tomando conta do mundo. É ou não é verdade? E às vezes, nós, na nossa caminhada de fé, às vezes nós vamos se sentir desanimados. É como Abraão. Abraão, ele era um homem de Deus, era um homem que sacrificava para Deus, que acreditava em Deus, mas ele se viu numa situação que ele estava desanimado. Esse desânimo, essa tristeza que estava na vida dele, todos nós, em algum momento, podemos ver isso também na nossa vida. E talvez hoje você está desanimado. Você está desanimado porque você está vivendo abaixo da média daquilo que você esperava. Você está desanimado porque aquilo que você quer ainda não aconteceu. Mas acalma o teu coração, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Diga glória a Deus. Olha o que diz lá. Gênesis 15, 1. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu-lhe Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa, Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. No 6, ele creu no Senhor, e isso foi imputado para justiça. Amém? Nós aprendemos muitas coisas com esse texto. Eu até classifiquei algumas delas. Coloca para nós a primeira figura lá, Caetano, por gentileza. Olha só, eu classifiquei alguma delas. A primeira coisa que Deus fala para Abraão quando ele estava desanimado era o quê? Não temas, que quer dizer não tenha medo. Às vezes nós somos neutralizados pelo medo. Nós somos neutralizados. Às vezes a pessoa ela tem coragem de muita coisa, mas ela tem medo de um inseto.
É ou não é verdade? Eu conheço pessoas que ela enfrenta qualquer coisa, mas ela tem medo de rato, ela tem medo de barata. É ou não é verdade? O medo, ele neutraliza a vida da gente. O medo, e talvez muitos medos estão morando talvez na tua mente. Sabe? É o medo que aconteça uma tragédia, é o medo que alguma coisa dê errado. É ou não é verdade? É o medo. Tem gente que tem medo de perder alguém. Tem gente que tem medo que os familiares abandonem. Tem gente que tem medo de não ser feliz. É ou não é verdade? Só que a primeira coisa, se eu quero largar o desânimo, eu não posso ter medo. Diga, eu não posso ter medo. Você não pode ter medo. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo. Imagine só se há 5 anos atrás eu ficasse lá na cidade que eu morasse, Deus falou para mim vir para cá, eu falasse, Deus, mas e aí, como que vai ser? E eu ficasse com medo, eu não estaria aqui. Eu tive o medo para você, mas a fé em Deus te leva em lugares que você nunca imaginaria que você iria. Diga glória a Deus. Então você não pode ter medo. Você não pode ter medo do dia de amanhã. Você vê que a primeira coisa que o Senhor falou para ele é o quê? Não temas. Coloca a segunda figura para nós, por gentileza. Deus é quem te protege. Por que, pastor, que eu não tenho que ter medo? É porque Deus que me protege. Diga glória a Deus. Ah, fulano não gosta de mim. Beltrano falou que eu vou me dar mal. Rogaram uma praga para mim, mas é Deus que te protege. Deus protege você. Você já parou para pensar se você crê nessa proteção? Se você acreditar nessa proteção de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém consegue derrubar a Deus. Então, se Deus é a proteção da minha vida, então eu tenho que ficar tranquilo. Diga glória a Deus. Você lembra quando você era pequeno? Você, quando estava com medo, teve gente aqui que quando estava com medo, talvez acordava na madrugada, corria para o quarto de quem? Dos pais. É ou não é verdade? Ai, pai, estou com medo. Tinha um negócio lá no meu quarto. As crianças não fazem isso? E o pai fala o quê? Tá bom, eu vou lá com você, dormir lá com você um pouquinho lá. E quando o pai chegava, nem colocava a criança direito na cama, a criança já dormia. Por quê? Porque ela ficou em paz. Aquela presença do pai ou da mãe tirou aquele o quê? Aquele medo. A presença de Deus na minha vida e na sua vida tira o medo. Você tem que crer que é Deus que te protege. Diga glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou muito preocupado. A preocupação é normal. Mas o medo em excesso é um pensamento colocado pelo inimigo para travar você, para colocar você para trás, para deixar você desanimado. Aí se você tem muito medo, o teu familiar saiu, foi para o trabalho, deu a hora dele vir, ele não chegou ainda, você começa a ligar para ele, ele não atende, você já pensa que aconteceu uma tragédia, você já pensa que aconteceu alguma coisa ruim. É ou não é verdade? O medo é quando eu tenho Deus dentro de mim, eu acredito que Deus que me protege, o medo não vai mais fazer parte da minha vida. Diga glória a Deus. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Porque olha o que ele disse aqui, ó. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, porque eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Olhe para mim, por favor, por gentileza, entenda. Deus falou para Abraão: eu sou o teu escudo. O escudo serve para quê? Proteger, amém? Deus, ele quer proteger você. Proteger você de tudo que não presta. Proteger dos maus visíveis e dos invisíveis. Não é verdade? Às vezes ele quer te proteger da inveja, da mentira, do engano. Diga glória a Deus. Então eu e você temos que estar consciente que ele é a nossa proteção. Então a primeira coisa que nós aprendemos, não tenha medo. Segunda coisa, é Deus que nos protege. Amém? Coloca a terceira figura para nós, por gentileza, em nome de Jesus. Não foque naquilo
que ainda não aconteceu. Olha o que ele fez. Vamos lá no 15:3. No 2, aliás. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou seja, o mordomo dele. Aí diz assim, olha só, disse-lhe mais Abraão: a mim não concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quando Deus estava falando para ele sobre galardão, ele estava focando naquilo que ainda não aconteceu na vida dele. E ele estava chateado, ele não conseguiu reconhecer o quanto Deus prosperava a vida dele, o quanto ele tinha bênçãos financeiras, o quanto Deus honrava ele, mas ele estava triste por aquilo que ainda não havia acontecido. E nós somos assim. Deus faz tanta coisa por nós e parece que nós não reconhecemos. E daqui a pouco a gente está lá, Deus dá saúde, Deus dá paz, dá alegria, mas a gente está focando naquilo que a gente não tem. Por isso que é muito inteligente e sábio da nossa parte não olhar para a vida de ninguém. Por quê? Porque às vezes você olha para a vida de uma pessoa e você começa a querer ter uma vida igual a daquela pessoa. Hoje você vê aqui mesmo na internet, muitas pessoas querem ter uma vida como dos influenciadores de hoje. As pessoas olha a casa que fulano mora, olha o carro que fulano tem. E ela quer viver uma vida que não é dela. Imagine só que eu chamasse você para fazer um favor para mim, e você fosse fazer um favor para mim, e eu começasse: pô, você não sabe fazer? Pô, faz direito isso aí. Pô, me ajuda direito, é agora, não, é desse jeito. Como que você ficaria? Talvez você falaria: eu não tenho obrigação de te ajudar, então eu não vou te ajudar. E todo dia nós fazemos isso com Deus. Porque está chovendo, a gente fala: por que está chovendo? Está frio? A gente fala: por que está frio? Está calor? Por que está calor? E a gente fica na nossa mente cheio de pontos de interrogação e fazendo pergunta para Deus que não era para nós fazer. Quer ver uma pergunta que não era para você fazer para Deus? Por que está demorando para mim ser abençoado? Porque você acha que Deus se engana? Deus não demora, nada vem antes nem depois, é na hora. A pergunta que eu tinha que fazer é o seguinte: por que eu não me enquadro e não me alinho logo para receber aquilo que eu quero de Deus? Amém? Por que eu não me preparo logo? Por que eu não me preparo para receber aquilo que eu quero de Deus? E parar de focar naquilo que não aconteceu, e focar naquilo que já aconteceu. Eu vou lutar, eu vou ter um foco, eu vou chegar lá onde eu quero, mas eu não cheguei ainda, mas eu dou glória a Deus pela minha vida, eu dou glória a Deus pela minha casa, eu dou glória a Deus pela minha família, amém? Eu dou glória a Deus pelo aquilo que eu tenho. E quando eu começo a ser assim, eu começo a ser grato a Deus. Pastor, é que a minha vida está muito ruim. Tem gente agora gritando numa cama para mudarem ele de lugar, para virarem ele numa cama porque não consegue se virar sozinho. Tem gente agora, talvez, que está me assistindo, que está entubado no hospital. Tem pessoas agora fazendo tratamento, que o médico já falou: vamos fazer o tratamento, mas não tem jeito mais. Vamos fazer o tratamento só para você viver mais um pouquinho, imagine isso. Tem pais com filhos agora fazendo tratamento. Tem pais agora tentando achar recurso para comprar um remédio para o filho, porque se não comprar esse remédio, a criança morre. É ou não é verdade? E às vezes há pessoas, talvez você até que está me assistindo também, talvez reclama porque teu filho corre para um lado e para o outro, que teu filho não tem parada. Então eu e você temos que entender, temos que agradecer a Deus pelo aquilo que nós temos. Você quer subir de nível na tua vida? Agradeça pelo que Deus está fazendo hoje na tua vida. Amém? Porque amanhã vai ser melhor do que hoje. Diga glória a Deus. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Diga glória a Deus. Agora eu tenho que agradecer. Às vezes o nosso problema é que a gente coloca uma lupa naquilo que a gente não tem. E a gente idealiza uma coisa que é mentira.
Ah, se eu comprasse aquele carro, aquela marca tal, eu ia ser tão feliz. Você compra o carro e não é. Porque a tua felicidade não tem que estar condicionada em coisas fora de você. A tua felicidade está no que você carrega, é a presença de quem? De Deus. Você pode estar de pé, mas se a presença de Deus está dentro de você, você tem tudo, você está feliz. Diga glória a Deus. Às vezes eu atendo pessoas que falam, se eu me casasse eu ia ser tão feliz. Mas o casamento não é para trazer felicidade. A felicidade tem que estar dentro de você já. Porque se você é infeliz e você casa, você vai fazer outra pessoa infeliz. O casamento, você casa para se doar, para fazer alguém feliz. Mas se você não é feliz, como que você vai fazer alguém feliz? Então, eu estou querendo mostrar para você que a felicidade, a alegria, ela está condicionada àquilo que está dentro de você. Se a presença de Deus está dentro de você, você pode estar no deserto feliz. Se a presença de Deus não está dentro de você, você pode estar passando a melhor fase da tua vida, você nunca vai reconhecer que está bom. Quem está entendendo, pastor? Então são milhares de pessoas que focam no que não tem. Ela foca no que não tem, ela colocou dentro do coração dela, ela focou naquilo que não tem. Abraão falou para Deus, o que vai haverá de dar, se continuo sem filho? Com outras palavras, olha, não importa o que o Senhor vai me dar, o que eu queria é um filho. E naquela época não é como hoje, que a gente tem a opção de ter ou não ter filho. Naquela época, se uma pessoa não tivesse filho, era uma vergonha. Era uma vergonha não ter filho, era uma vergonha. Tanto é, se você ler a história depois, Abraão não tinha filho com a esposa dele, ele teve um filho com quem? Com uma serva. Por quê? Porque eles quiseram adiantar o processo de Deus, porque humanamente falando, a esposa de Abraão, a Sara, ela não poderia ter filho. Ela já era uma senhora avançada em dias. E eles se deram um jeito, e sabe o que aconteceu quando o rapaz cresceu? Deus falou, manda eles embora. Porque não era para ele ter feito isso. Não era para ele ter feito do jeito dele. Deus mandou ele o quê? Mandar o menino com a mãe embora. Foi o que ele fez, você sabia disso ou não? Porque ele era o filho da desobediência, ele não era o filho da obediência. Eles não precisavam ter dado o jeito dele. Talvez Sara olhava e via a frustração dele, e ela permitiu que ele coabitasse com a serva, só para que eles tivessem um filho. Mas Deus não permitiu isso. Eles fizeram da cabeça deles, eles tentaram resolver as coisas antes da hora. Posso falar uma coisa para você? Toda vez que você tentar fazer alguma coisa, na hora que não for a hora de Deus, lá na frente isso vai te dar problema. Então se acalma, coloca a tua vida na mão de... Pastor, mas está demorando. Eu vou ajudar Deus. Não precisa ajudar Deus, é só crer. Não precisa ajudar Deus, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. O não de Deus hoje pode se tornar um sim amanhã, após a gente amadurecer. Você que tem filho pequeno, você não vai deixar teu filho sair sozinho, é ou não é? Daqui a pouco ele começa a crescer, começa a virar um adolescente, você vai dando umas cartas brancas para ele. Tá, vai lá no mercado pegar um açúcar para a mãe, é ou não é? Vai lá na padaria buscar pão. Aí você já fica no relógio já. Ué, mas por que está demorando tanto? Quantas mães não fez isso já? Aí você foi lá ver, ele está lá, tem bastante gente na fila da padaria. É ou não é? Aí tem uma hora que esse teu filho vai amadurecer que você não se preocupa mais. É claro que você vai ter dentro do teu coração, pedir para Deus guardar ele, se ele demorar do horário, claro que você vai se preocupar, mas você está tranquila. Você sabe que ele vai para a escola sozinho e volta. Você sabe que ele vai no mercado, vai direitinho e volta. Você vai perdendo medo de confiar nele, porque ele está amadurecendo. Assim é Deus. Quando Deus vê que nós estamos amadurecendo, Ele vai entregando coisas para nós. Tem coisa que Deus não dá para entregar hoje para nós, que nós não estamos preparados. Verdade ou mentira? Tem coisa que se Deus entregar hoje para nós, a gente sai da igreja, a gente abandona a fé. Você sabia disso ou não? Tem coisa que se acontecer hoje na nossa vida, não seria para a nossa bênção, mas seria para a nossa ruína.
Não tem um ditado que diz que o apressado come cru? É ou não é? É assim. Espera, pessoal. Ninguém pode mudar o plano de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a tua vida, como tinha para Abraão. Mas aqui, onde nós estamos lendo, já fazia 10 anos da promessa e nada acontecia. E a esposa de Abraão estava ficando senhora, avançada em dias. Humanamente falando, fisicamente, ela não tinha condição nenhuma de ter um filho. Não dava mais para ela ter um filho. Abraão não dava mais para ser pai, humanamente falando. Só que se ele tivesse tido filho, na época normal deles, nós não estaríamos falando deles hoje. Deus esperou, não tem mais condição humana para ele colocar a mão. Quando acabam as forças e recursos humanos, entra as forças e o recurso de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Então não foque naquilo que não aconteceu. Foque naquilo que aconteceu, seja grato, valoriza a tua vida, valoriza teus filhos, tua casa, teu casamento, valoriza teu trabalho, valoriza o que você tem. Nós temos um problema sério, o ser humano, que a gente só dá valor quando perde. Eu me lembro quando eu era pequeno, tinha um casal e eles se separaram, esse casal, e nós ficávamos brincando na rua. E aí a esposa largou esse homem e todo dia ele saía do trabalho e ficava sentado lá na esquina. E ficava sentado, eu acho que ele ficou uns 3 meses fazendo isso em seguida, para tentar convencer a mulher de voltar com ele. Só que ela não quis. Ela não quis voltar com ele e acabou assumindo um relacionamento com outra pessoa. E ele chorava. Ele ia em todas as igrejas e pedia assim, ora por mim, para Deus restaurar meu casamento. Mas quando ele estava com a mulher, ele não tinha dado o quê? Quer ver outra coisa? A gente só dá valor para a saúde quando a gente fica doente. Quer ver você tá com aquela gripe, aquela dor no corpo toda, aquela gripe, daí no outro dia você acorda bem e você fala, ai que bom. Ai que bom que eu estou bem hoje. E nós não podíamos ser assim, mas nós somos. Às vezes a gente só dá valor nas coisas. Ai, eu tive um livramento de morte. Aí a pessoa sofre um acidente, fica entre a vida e a morte dela, crê no livramento. Só de você estar aqui, você já está tendo livramento. Você não precisa ter um acidente para você entender que Deus está te livrando de morte. Você não está vivo? Diga glória a Deus. Então valorize o que já tem. Respira fundo. Conseguiu? Tem gente que não consegue. E sabe o que você conseguiu? Porque Deus está te abençoando. Diga, Deus está me abençoando. Quer melhor? Você é a própria bênção. Diga glória a Deus. Então Abraão fez, ele foi sincero. Olha Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho? Abraão, ele estava chateado. E aí olha só. A isso no 4, respondeu logo o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, e lhe será assim a tua posteridade. Hoje todos que são da fé são considerados filhos de Abraão. Amém, pessoal? Coloca para nós a próxima figura, por gentileza. Se eu quero vencer, eu não posso ter medo, né? Eu tenho que crer que Deus que me guarda, eu tenho que focar, não ficar focando naquilo que não aconteceu, e eu tenho que levantar a minha cabeça. Olha o que Deus disse para ele, o Deus poderoso. Olha só, no 5, então conduziu até fora e disse, olha para o céu é onde, pessoal? Cima. Tem gente que vive de cabisbaixo, vive triste. Se perguntar para ela, daqui é da casa dela, como que é a calçada, ela sabe, porque ela vive andando assim, encurvada. Ai, eu não tenho coragem de levantar minha cabeça depois das coisas que meus filhos fizeram. Foi teus filhos, não foi você. Levanta a tua cabeça. Ai, não consigo levantar a minha cabeça depois da vergonha que eu passei com a minha família. Ei, levanta a tua cabeça. Deus falou para Abraão olhar para o céu, tirou ele de dentro da tenda. A visão que nós temos aqui dentro do templo
é uma. Você olha aqui, você vê a laje. É ou não é? A laje. Se nós for ali, aqui, ó, a gente coloca uma escada, a gente consegue encostar aqui. É ou não é? Vamos lá fora e vamos olhar para o céu. Duvido que alguém consiga encostar no céu. Deus quis falar para Abraão: levanta a tua cabeça, se anima. Você está achando que você não vai ter filho porque você está velho? Você está achando que você não vai ter filho porque tua esposa está avançada em dias? Eu não dependo disso. Deus falando para ele: eu não dependo, eu sou um Deus grande. Você vai ter filho com a sua esposa e vai ser gerado de ti. Diga agora a Deus: não será esse o teu herdeiro. Quem disse para você que será esse o teu herdeiro? Quem disse para você que será esse o teu fim? Foi isso que Deus quis falar para Abraão. Mas vai ser aquele que será gerado de ti. Mas Abraão pediu, Deus pediu para Abraão olhar para onde? Para onde você tem olhado? Talvez você está desanimado aí, você está procurando ajuda nos outros. Ninguém pode ajudar você, é só Deus. Ah, pastor, mas se o senhor ora por mim, o senhor vai me ajudar. Tá, mas é Deus que dá o amém. Eu posso orar 1000 dias por você. Se Deus falar não, é não. Você entende isso ou não? É só Deus que pode te dar o que você quer. É só Deus que pode fazer na tua vida aquilo que você precisa. Mas para isso acontecer, eu e você, nós temos que fazer o quê? A vontade de quem? De Deus. Pastor, mas está muito difícil a minha vida. Eu sei que pode estar muito difícil. Mas levanta a tua cabeça, minha irmã. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Talvez você já pensou em sumir, pensou em abandonar tudo, largar a tua vida. Levanta a sua cabeça. Diga glória a Deus. Deus falou para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas se é que pode. Assim será a tua posteridade. Diga glória a Deus. Amém? Coloca a próxima figura para nós. Creia nas promessas de... Olha o que Deus fala para ele. Olha para o céu e conta as estrelas se é que pode. Ele será assim a tua posteridade. 6. Ele... O quê? Creu no Senhor. E isso foi imputado por justiça. Olhe para mim. Sabe qual que é o nosso maior problema? Nós não cremos tanto como dizemos crer. Às vezes a gente crê quando é para a vida dos outros, mas quando é na nossa vida, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Eu não é assim. Mas nós temos que crer. Se eu creio na promessa de Deus, você sabe por que você nasceu? Eu nasci, a minha mãe falou que foi um acidente. Não, foi Deus. Foi Deus que te escolheu. Amém? Teus pais não sabiam nem teu nome. Eu, por exemplo, meu nome era para ser Valdir. Eu não tenho cara de Valdir. Respeito o nome bonito, mas Aí, minha mãe ia colocar Valdir. Em cima da hora, minha irmã escolheu lá Eduardo Giovanni. Mas você acha que foi em cima da hora? Ou Deus já sabia que meu nome ia ser esse? Pastor, eu fui lá me registrar, erraram uma letra, mudou o meu nome. Não mudou, foi Deus que queria você assim. Amém? Deus fez você exatamente do jeito que era para você ser. Diga glória a Deus. Cada pessoa tem o seu jeito. Deus te chamou para você ser mais que vencedor. Deus te chamou não é para você viver pelos cantos tristes. Não é para você viver olhando para a vida das pessoas e achar que as coisas boas é só para os outros. Não é para você andar cabisbaixo e dizer eu nunca fui feliz. Se você entende porque você nasceu, você nunca vai falar isso. Se você entende porque você nasceu, você nunca vai ficar conversando com o maligno, com o diabo e ficar, eu não tenho sorte, a minha vida é assim mesmo, eu não sou feliz, para mim é tudo mais difícil. Está repreendido isso em nome de Jesus. Você vai olhar e vai dizer, olha, a minha vida é de Deus. Esse momento difícil vai passar, eu vou passar por isso dando glória a Deus. Amém? Jesus disse uma coisa que a gente tem que guardar na nossa vida. No mundo passarei por aflições, mas chore o dia inteiro que a aflição vai passar. Foi assim?
No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Posso falar uma coisa para você? Todo mundo aqui na Bíblia, como Josué, Elias, os homens de Deus que Deus animou, Ele só abençoou eles depois que eles se animaram. Porque não é Deus que vai me animar, é eu que tenho que me animar. É eu que tenho que crer na promessa. Deus não vai descer do céu para fazer o que eu tenho que fazer. Ele já deixou a palavra dele para mim seguir. Se eu seguir a palavra dele, eu vou ser abençoado. Pastor, mas eu não creio na promessa. Coloca para mim, por gentileza, Números, capítulo 23, o verso 19. Olha só o que diz em Número 23, 19. Olha o que diz. Número 23, 19. Olha só. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá? Deus não é como a gente. Diga amém. Que bom que Deus não é como a gente. Que a gente oscila tanto, é ou não é? Às vezes a gente está tão feliz, a gente está tão triste. Um dia um irmão falou para mim assim: pastor, tem uma oração que a gente faça para a gente ter vontade de ler a Bíblia, para a gente orar? Eu falei, não tem, porque se tivesse eu também faria. Mas eu não espero ter vontade de ler a Bíblia para ler. Eu não espero ter vontade de orar para orar. Porque ler a Bíblia, orar, vir na igreja, não é por sentimento, é por decisão. Eu decido. Tem dia que a luta é tão grande que você vai abrir a Bíblia para ler e os problemas vão ficar pulando assim na tua mente. É ou não é? Mas você tem que decidir, não, eu vou ler a palavra. Tem dia que você vai vir na igreja sem vontade de vir. Tem dia que você vai orar sem ter vontade de orar. É ou não é? É como uma pessoa que vai na academia. Tem pessoa que ela vai na academia uma semana e vai que é uma maravilha. Na segunda semana ela já está, ai, que dor. Começa a doer, você já foi na academia, gente? Começa a doer parte do teu corpo que você nem imaginava que tinha. Sabia disso? Você começa a sentir dor. E aí é uma decisão da pessoa continuar ou o quê? Ou parar. Eu estava conversando um dia com um amigo meu, ele é corredor também, e ele falando assim: pastor, o primeiro quilômetro me dói tudo, depois eu nem sinto. Não é assim, seu Borges? É assim, né? O cara nem sente daqui a pouco. Por quê? Porque ele se supera, ele entende, eu tenho que chegar na linha de chegada. É ou não é? Não importa se eu vou chegar em quinto, em sexto, em oitavo, mas eu tenho que cruzar a linha de chegada. Eu vi um documentário uma vez numa maratona, que existe muita gente que chega depois que acabou tudo. Você sabia disso ou não? Porque ela queria superar o corpo dela. E você e eu? Às vezes a gente pensa que Deus é como a gente, que se estiver chovendo a gente desanima de vir na igreja. Se estiver chovendo, se eu estiver enfrentando um problema, eu desanimo de orar. Se eu quero vencer, o primeiro lugar que eu tenho que me animar de vir é na igreja. Eu tenho que vir na igreja. Você pode entrar de arrasto aqui na igreja, mas você tem que vir para a igreja. Você tem que buscar Deus, você tem que falar com Deus, você tem que orar. Diga glória a Deus. Porque quando você faz isso, você pode escrever o que eu estou te falando. É meio caminho andado para a tua vida mudar. Não estou dizendo só quem vem na igreja muda a vida. Porque tem gente que vai vir na igreja por muito tempo e não vai mudar de vida. Porque veio para a igreja sem propósito. Mas eu não conheço ninguém que mudou de vida sem estar na presença de Deus, sem estar vindo na igreja. Amém? Então, creia nas promessas de Deus. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ninguém nesse mundo, a religião coloca na tua mente: ah, você nasceu, você está reencarnando. Na outra vida você foi uma pessoa mal e você voltou para pagar. Não, aqui se faz, aqui se paga. Deus só nos deu o direito de nascer uma vez. A gente vai morrer e nascer uma vez. Não tem essa de encarnação. Ah, encarnou. Olha, não, isso aí é conversa fiada da religião.
Porque na verdade eles não sabem o verdadeiro significado do sofrimento de alguém. Mas o verdadeiro significado do sofrimento de alguém é a falta de Deus, é a falta da presença de Deus na vida dela. Então, coloca a figura 1 para nós, por gentileza. Só para nós recapitular, vamos colocar uma em seguida da outra. Vamos lá, em nome de Jesus. Olha só, prestem muita atenção. Nós aprendemos com Abraão, hoje, em nome de Jesus, nós aprendemos com Abraão, em nome do Senhor Jesus, essas coisas. É claro que esse texto é rico, dá para tirar muita coisa desse texto. Mas a primeira coisa, não tenha medo. Diga, eu não posso ter medo. Amém? Segunda coisa, Caetano, em nome de Jesus, Deus é quem nos protege. Diga, Deus é quem protege a minha vida. Amém? Terceira coisa, não foque naquilo que ainda não aconteceu. Aí, aquelas coisas que não aconteceu, você não tem que focar, não tem que dar ibope para isso. Porque pensa comigo, se hoje você vem na igreja e Deus, o pastor fala, busca a Deus, você está pedindo isso. Você não tem tempo com Deus, porque você quer muito uma coisa. Imagine quando essa coisa chegar na tua mão, aí você nem vem mais na igreja. Nem tem mais comunhão com Deus. Quarta coisa, vamos lá, em nome de Jesus, levanta a cabeça. Não anda cabisbaixo. Ah, pastor, mas é que eu não tenho nem coragem de olhar no olho lá dos meus familiares. Pela vergonha, levanta a tua cabeça. Ninguém é juiz na tua vida. Levanta a tua cabeça e viva uma nova história. E a quinta coisa que nós aprendemos: creia nas promessas de Deus. Diga, eu preciso crer que tem promessa para a minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Diga glória a Deus. Você acredita ou não? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.